Nós vamos começar a nossa palestra de hoje, nossa conversa fraterna. Vou pedir para que cada um aproveite, essa bênção de Deus, que é o barulho da chuvinha, que tanto a gente estava querendo, que refresca, que molha a terra, que dela brota vida e que dessas vidas sustentam outras vidas. Então, a gente só agradecer. Então, quem estiver à vontade, se quiser fechar os olhos, vamos fazer uma respiração 3 vezes bem devagar. Nós vamos puxar o ar até a barriga, vamos encher a barriga, não vamos parar o ar no tórax, mas até a barriga. Segurar na barriga contando 3, 1, 2, 3 e soltar pela boca. Novamente a gente puxa o ar. 1, 2, 3 e solta. Nesse instante, vamos nos colocar em silêncio e elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela semana que passamos, pelos aprendizados e possíveis obstáculos que nos fazem crescer, pelo trabalho que nos mantém e pela oportunidade de servir na seara de infinito amor do Cristo. Que nossa fé seja imensa e nossa compreensão sempre presente. Que tenhamos no nosso dia a dia a disposição de sempre levar a luz e o ânimo a todos. Que o amor cubra o ódio, a paciência desfaça a intolerância. Que os mentores amigos possam nos auxiliar nessa tarefa iluminada e que Deus, nosso amado Pai, nos ajude e ilumine para que os ensinamentos dessa noite façam morada em nossos corações. Que possamos refletir sempre com mais discernimento sobre tudo o que estamos aprendendo. Que Deus nos permita aplicar no dia a dia seu amor e que a fé inabalável nos acompanhe sempre. Que assim seja. Continuando aí os nossos estudos desse livro Pão Nosso, de Emmanuel por Chico Xavier, a cada dia da semana nós estamos estudando um capítulo. E o capítulo de hoje é sobre seguir a verdade, é o 146. O capítulo começa com esse versículo, carta de Paulo a Efésios, capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Então a lição é pequena, ela é assim. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático, que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. E ele continua. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual, o resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo,
seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade, com Cristo. Mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. E aí termina a lição dizendo: a compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Então, essa lição, ela vai trazer vários elementos para a gente sobre como seguir a verdade. O que é essa verdade? Né? Onde encontramos essa verdade? Porque primeiro a gente precisa saber o que é verdade, onde encontramos e a quem ou o que seguimos como verdade. Então vamos lá primeiro. O que é a verdade? Conduzir-se com verdade é conduzir-se o mais próximo e exato possível da realidade. É ter sinceridade e boa fé em todas as ações e pensamentos. É procurar ser autêntico, fiel, legítimo e legal. Parecer o que realmente é. A verdade é a essência espiritual da vida. Por que fala conduzir-se com verdade? É conduzir o mais próximo e exato possível da realidade. Porque, infelizmente, na maioria das nossas vidas, né, a gente ainda se deixa conduzir por ilusões. Ilusões que nós criamos, ilusões que outros criam e nós embarcamos nessas ilusões. E a verdade é o quê? É a realidade. Né? Mas como ver essa realidade? Onde é que acusa que eu estou vivendo realmente dentro da realidade? Continua. Agora só um pouquinho. Vou voltar. A verdade é como a boa semente que se prolifera em ideias de progresso e desenvolvimento. Normalmente, nos iludimos e somos impedidos de ver a verdade realmente como ela é. Enganamos-nos sobre a realidade das coisas. Deixamos que preconceitos e convicções arraigadas e profundas falem mais alto. Deixamos de lado o verdadeiro ver e nos arrastamos em ideias que não se sabe onde são fundamentadas, embora já são antigas e passadas entre gerações. Nossas emoções, na maior parte das vezes, são o espelho do certo ou errado, do agir no bem ou no mal. Se não admitimos a verdade em nós de maneira honesta, como será que poderemos chegar à verdade divina? Então a gente tem que aprender primeiro a conhecer as verdades que há no nosso íntimo. A nossa consciência acusa. Como é que ela acusa? Não é mesmo? Ele coloca que as nossas emoções, né, já é o espelho do que é certo, o que é o errado. Já vivenciaram, e penso que todos nós vivenciamos isso, quando algo que a gente fez está acusando uma angústia, um mal-estar, um incômodo. Opa, aqui a minha emoção está acusando de que algo não foi legal, não foi certo, não foi real, não foi justo, não foi bom. Então as nossas emoções nos levam muito mesmo o termômetro que a gente pode perceber se eu estou no caminho da verdade ou não é mesmo? O que acontece, e aqui traz, é que nós muitas vezes vamos repetindo coisas de geração em geração, sem nenhum crivo de discernimento, de julgamento, de reflexão, e a gente faz por fazer. Não,
A minha avó fritava o bife assim, a minha mãe fritava o bife assim, eu também frito o bife assim. Ué, mas eu posso fazer diferente? Posso. Naquela época, a minha avó tinha uma verdade que era dessa maneira. A minha mãe poderia ter ampliado essa verdade. Porque a verdade, né, eu abarco ela pelo momento que eu estou vivendo, pela condição intelectual, de maturidade, de experiências que eu tenho. A verdade por si só é verdade, mas como eu a vejo, como eu abarco, como eu entendo, vai ser um processo, né? Então a gente tem que olhar muito para isso, porque normalmente é o que fala, a gente se ilude ou muitas vezes a gente é impedido. Mas como impedido? Né? Como que eu posso ser impedida? Dependendo das crenças a que eu pertenço, né? Das condições, às vezes, culturais, das condições materiais, eu sou impedida, naquele momento, de abarcar certas verdades. E aí eu acabo adotando certas ilusões, que depois nós vamos entender que ilusões são mentiras, não são verdades, né? A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, senão ela ofusca. Então, por exemplo, nós que estamos aqui já adultos, nós estamos abarcando coisas do Evangelho. Se eu falar isso aqui para uma criança de 6, 7 anos, ela vai abarcar? Ela vai entender? Não vai, não é mesmo? Às vezes acontece muito, né? Hoje eu leio o Evangelho, faço lá o culto no lar e saiu uma passagem do Evangelho, eu leio, né? Reflito, a gente comenta em família, ou se eu estou sozinha, eu vou fazer as minhas reflexões. Daqui um mês, daqui um ano, quando eu estou fazendo culto, que eu abro o Evangelho novamente, eu leio aquela mesma passagem, eu já tenho outras reflexões, outros entendimentos, não é assim? Deixou de ser verdade o que eu entendi, o que eu refleti um ano atrás? Não, é porque naquele momento, o que da verdade eu tinha condição de abarcar foi aquilo. Hoje, depois de um tempo, com experiências, com mais leitura, com mais vigilância a mim mesmo, eu já consigo abarcar um pouco mais daquela verdade. E é como a luz que ele diz, né? Se a gente liga, está no escuro, a gente liga a luz de uma vez, ela ofusca a nossa visão. Não é assim? Às vezes a gente está e a gente está num lugar com muita claridade, ou o sol está muito forte, e aquela claridade não ofusca a nossa visão. A gente sai dali e sente até aquelas manchas, né? Não está conseguindo enxergar. Assim é a verdade também, né? Tem que ser aos poucos. Grande sabedoria. Nós somos crianças e precisamos amadurecer em Cristo. Na medida que nós vamos crescendo, amadurecendo, as verdades também vão se expandindo. Como uma criança que vai abarcando a verdade no tempo de vida, de escola. Então a criança nasce, nós, né, enquanto criança, vamos aprendendo algumas coisas em casa, conforme a idade, vamos para a escola, vamos ampliando essas verdades, né? Crescemos, começamos a trabalhar, ampliamos as verdades, né? Abarcamos mais, nos tornamos pais, vamos abarcando muitos conhecimentos que enquanto filhos ainda não entendíamos. E é isso, a gente vai amadurecendo na absorção, no entendimento, na assimilação da verdade, como a criança também. E ainda estamos muito na infância quanto aos ensinamentos do Evangelho. Mas estamos caminhando, o importante é não parar, né? Somos convidados na escola que estamos a adquirir as verdades, mas não conseguimos ainda deter todos os conhecimentos. Imagina o das verdades eternas. Se nessa escola aqui a gente não sabe de tudo, às vezes a gente está discutindo com o outro, querendo ter a razão, ter verdade, nós não temos. Eu faço muito a imagem que é o seguinte, vou pegar aquele extintor e vou colocar aqui. Vocês vão olhar esse extintor de frente. Quem estiver de lá vai olhar desse lado. Quem estiver de cá, desse lado. Eu que estou de cá vou olhar o extintor de cá.
O extintor é como a verdade, ok. Mas nesse momento, vocês daí estão vendo só de cá. Eu daqui estou vendo só de cá. E a verdade é assim. Então, por isso, né, que a gente não tem condições de abarcar toda a verdade aqui ainda, dos conhecimentos dessa orbe, imagina na vida eterna. Então, a gente ainda está na infância espiritual, mas nós estamos caminhando. Paulo e Emmanuel nos convidam à humildade, a observar e praticar a verdade, mas revertida com a caridade. Entender, achar que tem a verdade, que sabe a verdade, ou querer praticá-la sem caridade, de nada adianta. Aí essa verdade vai nos levar à soberba, né? A verdade deve estar a serviço do próximo. Ela é o amor em movimento, um amor ativo. A caridade é um amor em movimento. Eu tenho amor no meu coração, né? Tenho amor ao próximo, mas se eu não praticar esse amor, não colocar esse amor em movimento, que é a caridade, de nada adianta, né? A verdade não é para colonizar mentes, mas para ser útil. Na maioria das vezes, a nossa dificuldade em ver mais longe, ou seja, abarcar a verdade, é porque ainda não vemos as mesmas verdades em nosso íntimo. Então, eu quero conhecer a Lua, eu quero entender da Lua, que é tão longe, mas dentro de mim o que ocorre com os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes, eu não consigo ainda. Como faz isso? Né? Para que eu quero uma verdade que está tão longe, se ainda eu tenho que começar aos poucos da verdade que está no íntimo? A importância do testemunho das nossas experiências de vida em Cristo. Interessante, né? É importante a gente testemunhar as nossas experiências de vida em Cristo em relação à verdade? Sim. Olha só, o Divino Mestre, em sua missão terrena, deixou-nos todos os tipos de testemunhos para demonstrar aos futuros seguidores a tarefa desenvolvida, convocando-nos a testemunhar também as nossas experiências de vida, das lições aprendidas em diversas provas e expiações, mediante o esforço próprio e o serviço edificante em prática do bem, do amor, da caridade, tendo os ensinamentos e os exemplos de Cristo como roteiro, para um acúmulo de tesouros celestiais na bagagem evolutiva. Será que nós estamos conseguindo dar testemunhos das verdades que nós já adotamos como verdades dos ensinamentos do Cristo? Ou a gente tem guardado esse tesouro só para a gente? Nossa, gente, isso aqui está tão claro. Que verdade é essa aqui que Jesus ensinou? Agora eu estou entendendo. E aí eu guardo para mim? Ou eu tenho dado testemunho, né? Jesus sofreu todas as injustiças e todo o repúdio dos homens, até ser crucificado, porque assim a sua vida seria um exemplo luminoso da doutrina da fé que ele mesmo pregava. E todos aqueles que se tornassem crentes nas suas palavras e as praticassem, teria a vida eterna. E aí vem a fala, né, de Jesus. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos, lembra de Pilatos? Pilatos perguntou a Jesus, que é a verdade? Lá em João, Jesus disse, decorrido 2000 anos, essa inquirição de Pilatos a Jesus ainda ressoa na nossa consciência. O que é a verdade? Pilatos perguntou a Jesus, e nós? Já sabemos o que é a verdade ou também perguntamos o que é a verdade? E quando Pilatos fez essa pergunta a Jesus, o que Jesus respondeu? Ele não respondeu, ele se calou. Talvez porque Jesus, né, não contasse, ou, quer dizer, Pilatos não contava com um acervo de conhecimentos, né,
de uma condição psicomoral que pudesse aceitar e compreender a resposta que Jesus fosse dar. Gente, olha um ensinamento tão interessante aí para as nossas vidas de hoje. Quando às vezes alguém quer nos colocar na parede e fazer perguntas que você tem até a resposta, ou que nós temos, mas que a gente não precisa dar. Por que não precisamos? Porque aquele outro que está perguntando, ele não tem condição ainda de abarcar essa verdade. E até em caridade moral, nós não devemos responder. Mas que seja respeitado o tempo de compreensão, o tempo de caminhada desse outro. E é tão interessante porque às vezes, quando a gente está numa religião, está numa ciência, conseguiu alguma coisa, a gente quer passar isso para os outros. E a gente esquece que nesse afã de querer fazer o bem, a gente muitas vezes desrespeita o outro, porque o outro ainda não está no momento de entender aquela verdade, sabe? É como se você desse um tesouro na mão dele, mas que para ele não tem valor. E isso não é caridade moral. O respeito à caridade moral, o respeito ao tempo do outro. Então não é porque eu venho aqui assistir uma palestra que todos da minha casa vão vir. Às vezes não é o momento dele, não é mesmo? A verdade de Jesus naquele tempo não cabia em nossas almas. E ainda hoje não há espaço muito para ela, né? Espíritos de terceira ordem nas escalas espírita, conforme nos ensina Allan Kardec, né? Nós somos na terceira escala. Existem os espíritos já puros, né? Os espíritos superiores, tem uma escala. E nós estamos ali na terceira. E ainda nós não somos capazes, né, de aceitar muitas coisas da mensagem de Jesus e vivê-la em sua plenitude. Nós estamos engatinhando mesmo. Talvez pelo fato de ser tão simples, não conseguimos nos ajustar emocionalmente ao seu intricado valor moral. As mensagens são muito simples, nós complicamos, né? Jesus inspira liberdade. Estamos nos atrelando aos velhos conceitos de dominação e subjugação pela matéria, através da mente. Jesus ensina a liberdade. E o que a gente tem feito? Nós somos escravos da matéria, da busca de profissão, de bens materiais, né? Nesse apego ao físico, à matéria. E aí? Jesus, né, trouxe essa verdade de que somos espíritos livres, temos um livre-arbítrio e nós mesmos nos colocamos escravos, subjugados de tudo isso. A verdade de Jesus ainda está presa aos lábios dele, quando ele disse: ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Será que eu tenho ouvidos de ouvir? O que é a verdade? Jesus mais uma vez contou com os emissários a fim de não violentar a nossa mente, um tanto quanto infantil. Aos surdos é preciso gradativamente acostumar-se com o som. Aos cegos, quando adquire a visão, acostumar aos poucos a luz. A nós, espíritos infantis, acostumar aos poucos com as verdades. Quando da vinda de Jesus ao nosso planeta, contou com João Batista, para aplanar o caminho. Não o seu caminho, mas o caminho daqueles que querem seguir a verdade. Então, antes da vinda de Jesus a essa ordem, foram vindo muitos mensageiros, muitos emissários, nos preparando para receber verdades que Jesus traria. Jesus trouxe verdades muito simples, né? Nós, repito novamente, que criamos toda uma ilusão, uma dificuldade de compreender. Na época, Jesus falou por parábolas, porque muitos, na maioria, só entendiam por parábolas. E nós? Como que nós estamos nesse estágio, né? É preciso sentir a verdade, saber o que sentimos e adequá-la à vida. Jesus disse: vim ao mundo dar testemunho da verdade. Eu sou a verdade. Isso se faz necessário porque a humanidade inteira, o homem em si, só acredita naquilo que vê.
E se fez necessário que Jesus viesse nos dar a sua vida para que acreditasse na sua verdade. Precisou a própria vida para ter o exemplo da verdade que ele pregava. Ele se fez humano. Quando acreditamos no que vivenciamos ou experimentamos, dessa forma acreditamos na verdade. Porque se a gente não vivencia, fica simplesmente como uma crença, não é? Maneira errada de ver as coisas. Caminho difícil de sentir a moral cristã, né? Esse de ter que ver para crer. Faz-se necessário que a gente sintonize a nossa percepção intuitiva aos olhos do Espírito, aquele que realmente vê, para que possamos ter a certeza da percepção, compreensão e a efetivação da verdade nas nossas vidas. Então, quantas vezes a verdade está aqui na nossa frente, a nossa intuição está falando, ó, verdade, e a gente duvida, porque a gente está lá naquele estágio que a gente tem que ver para crer, né? O Espírito não, o Espírito já percebe, já sente. Por mais que desejemos ter a verdade a nosso favor, e enquanto desejamos um lugar de sermos dela senhores e detentores, estamos deixando muito por fazer. Estamos cultivando uma vontade e não uma verdade. Então, a gente quer que a verdade ela seja feita, né? Mas a nosso favor, e não a gente faça a verdade conforme ela traga o conhecimento. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. Não utilizemos artifícios para encobrir a verdade. Usemos doçura, modos amáveis e simples, mas não nos permitamos fugir dela. Jesus veio ensinar e o Espiritismo veio ratificar, veio confirmar. O Espiritismo ele não inventou a verdade, não, nem descobriu, né? Não é, as verdades, ela não é iniciativa dos homens, ela já existe. Está na natureza, estampada aí nos processos da natureza, nas leis universais. A verdade é consolo e esclarecimento. E aí continuamos. O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, ensina quando Jesus penetra o coração de um homem, converte em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, ele não se detém, pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que ilumina a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Então diz, quando temos os ensinamentos e o exemplo de Jesus como roteiro de vida, seguindo as suas pegadas, convertemo-nos em testemunhas vivas do bem, do amor e da caridade, sendo constrangidos a não mais parar de trabalhar no serviço edificante, como instrumentos nas mãos de Deus, como no dizer de Paulo, pois o amor de Cristo nos constrange. Quando dominados pelo amor do Cristo, ele nos constrange a seguir as suas pegadas e a mudar as nossas atitudes, os nossos caminhos e as nossas vidas, pela verdade divina que liberta a alma na busca da perfeição. Que diz tudo isso aí, que não adianta falar bonito, não. Não adianta pregar o evangelho só com a boca, só com a fala, mas principalmente exemplificar aquilo que se fala com as próprias atitudes, como Cristo nos deu exemplo. E depois que eu exemplifico, é o maior exemplo do testemunho de seguir a verdade, de seguir a Cristo, é pelas nossas atitudes, né? Adianta eu falar bonito e não fazer, ou pior, fazer feio também? Não, né? Se vós permaneceres na minha palavra verdadeiramente, serei meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo.
Gente, aqui nesse planeta ainda somos espíritos que não temos a condição de abarcar toda a verdade. Só espíritos puros, elevados, que têm essa condição. Como seres espirituais, imortais e morais que somos, cada um possui a sua individualidade e experiência de vida, cujos caráteres e atributos morais formam uma personalidade peculiar em pluralidade de existência, distinguindo-os de outras almas. Deus nos criou e por várias reencarnações todos nós temos aprendizagens, cada um na sua individualidade. Então as verdades também e os entendimentos vão ser diferentes, porque abarcamos cada um na sua condição. Os testemunhos da experiência de vida são necessários para a construção da própria casa na rocha, fortalecendo a fé, a confiança e a certeza que devemos caminhar com Jesus, mantendo o bom ânimo e a perseverança, cientes de que o amparo do alto jamais nos faltará. Não é porque fulano ou fulano entendem tanto e eu penso, imagino, que eles têm tanta verdade que Deus vai amparar ele mais do que eu que não tenho, de que ainda estou num estado primitivo, num estado de ignorância, né? Não é. Todos somos filhos de Deus e a gente vai receber sempre o amparo do alto. Quem detém a verdade absoluta? Só Deus a possui e a vai revelando ao homem na medida em que esse esteja apto para conhecê-la. Para penetrar na verdade, faz-se necessário diluir-se em amor como os grãos de açúcar em um cálice de água em movimento. Então, imagina um cálice, um copo de água, em que eu vou colocar grãos de açúcar. E ali eu vou sacudir aquele cálice e aquele copo, né? E elas vão se dissolvendo. E as verdades também. Então, eu entendo que as verdades, elas não são dadas conforme as nossas aptidões e amadurecimentos, né? Em doses homeopáticas. Não é jogada a verdade de uma vez na nossa mente, no nosso coração, ou mesmo no nosso espírito. Em proposta admirável, Jesus afirmou: busca a verdade e a verdade te libertará. A verdade de Deus são as leis divinas. Eu conheço quais são as leis divinas. Eu sei quando eu estou amparada por essas leis, quando eu consigo respeitar depois que eu conheço, ou também quando eu conheço e não respeito e sofro as sanções das leis e acho que Deus me desamparou. Vou dar um exemplo simples, a lei do tempo. Está o tempo aí. Se eu aproveito, beleza. Se eu não aproveito, eu tenho consequências. Aí depois dessas consequências eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, me ajuda. Né? Eu brinco muito na escola. Né? Na hora de fazer a prova eu vou rezar. Mas eu aproveitei o tempo estudando? Né? E aí? Aquele que estudou, que se dedicou, que esforçou, ele vai abarcar um pouco mais do que aquele que não aproveitou. Aí eu não tenho amparo da lei. Aí eu vou sofrer as sanções dessa lei. Então Deus criou essas leis, que são imutáveis e inexoráveis. Cabe a cada um de nós conhecer as leis que estão estampadas na criação, respeitá-las e viver de acordo com elas. A verdade retida na consciência humana é, a princípio, uma chispa que as forças do autoconhecimento e do aperfeiçoamento transformarão em uma estrela fulgurante. É isso, né, gente? A gente vai vendo que, à medida que a gente vai abarcando as verdades, a gente vai vendo forças surgirem dentro da gente, né? E quando fala assim, transformar em uma estrela fulgurante, é isso. Seguir a verdade, seguir com Cristo essas verdades, é isso. É transformar nessa estrela fulgurante, né? Eu não quero ser uma estrela apagadinha, mas eu quero ser esse tipo de estrela. Então, o que eu devo fazer? Não é verdade? O Espiritismo, como diz, não inventou e nem descobriu a verdade. O Espiritismo é uma revelação
que tem seu caráter na eterna verdade, que nos dá a conhecer um mundo invisível, esclarecendo os homens acerca de coisas por ele ignoradas, já que hoje estão todos aptos a conhecer, né? A verdade, para encerrar, mais do que advogados, mais do que aqueles que vão tê-las em suas palavras, ela precisa de almas que as vivam, que a expressem. Isso nunca está apartado do amor. Só para ilustrar, acho que essa foi a grande mensagem que Jesus quis trazer quando indagado por Pilatos, lá em João 18. O que é verdade? Jesus simplesmente silencia. Ao meu ver, é como se ele dissesse, mais do que lábios que falam dela, né, da verdade, a verdade precisa de corações que a expressem, de vidas que a expressem, e uma vida que realmente queira expressar a verdade. Ela expressará no veículo do amor, do diálogo, da compreensão, da paciência, para que ela realmente seja eficaz, para que ela não destrua ao invés de edificar. Paulo mesmo diria, enviados para edificar e não destruir. Poderoso é o sol da verdade. Então é isso, vamos seguir com Jesus. Seguir na verdade é seguir com Jesus. Então agora eu vou pedir para que todos assentem na cadeira. Olhem essa imagem de Jesus nos dando um abraço, né? Com certeza nós estamos seguindo Jesus. Enquanto os médiuns vão, né, aplicar os passes, nós vamos fazer um pequeno relaxamento. Vamos relaxar o nosso corpo, se sentir à vontade, feche os olhos, tá? Enquanto isso, os médiuns podem ir aplicando os passes. Vamos relaxar os nossos ombros, os nossos braços, os nossos dedos, os pés, serenando os pensamentos, elevando os nossos sentimentos. Vamos nos sentir abraçados por Jesus, caminhando com Ele, ouvindo as verdades que Jesus nos traz. Temos ensinado também aos que nos rodeiam sobre a palavra de Deus? Como? Ensinar tem sido por falas ou pelo nosso exemplo de esforço, de vontade de fazer o bem, de praticar o amor, de estar buscando evoluir? Deus, Pai querido, tudo o que queremos fazer nesse momento é agradecer e pedir a força necessária para fazer vibrar em nosso coração cada uma das verdades, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Na prece de Cáritas, colocamos nosso anelo de evoluir. Deus, nosso Pai, que somos todos poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés, sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Em todo instante, confio em Deus, no que faço, penso em Deus, com quem vivo, amo a Deus, por onde sigo, sigo com Deus, no que acontece, Deus faz o melhor, tudo o que tenho é bênção de Deus. Vamos juntos elevar os nossos corações, os nossos pensamentos ao alto e fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Uma semana de muita luz, de muita paz para todos. E com muita gratidão por essa chuvinha aí. Boa noite.